ES Hoje, a gente te conecta com a notícia. Olá e sejam muito bem-vindos de volta para o nosso segundo turno aqui do ES Ouve sobre as eleições, com historiadores e pesquisadores do Laboratório de História e Interações Políticas e Institucionais da UFES, o Felipe Savelli e também o João Paulo. Sejam muito bem-vindos de volta a mais um episódio aqui com a gente. Bem-vindos, obrigado. Felipe Savelli Pereira e João Paulo dos Santos de Souza, certo? Dessa vez a gente vai falar sobre a segunda etapa do processo eleitoral, apenas para prefeito que tem algumas cidades, né? O primeiro turno dia 6 de outubro, o segundo turno onde tiver, dia 27. Vamos começar aqui. Felipe e João, quais as características das cidades que podem ter segundo turno? Primeiramente, é necessário entender o porquê que nem todas podem ter segundo turno, né? A lei eleitoral diz que municípios, né, com menos de 100 mil eleitores não têm necessidade de um segundo turno. Logo, por isso que no Espírito Santo, pouquíssimas cidades nós temos eleições de segundo turno. Nas cidades da Grande Vitória que nós podemos ter segundo turno, que é Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, nós podemos observar cada uma do seu cenário diferente. Podemos ver Cariacica, o atual prefeito buscando a sua afirmação como esse novo líder, ali surgindo ali na cidade. Vila Velha, idem, a mesma coisa. Vitória, também uma disputa mais difícil, que você tem candidato difícil. E numa característica diferente, por ser capital e na tradição de reeleição, né? E a Serra, que é uma disputa de legado, uma disputa de transformação, que a gente pode ver uma Serra totalmente diferente a partir dessa eleição. Podemos ver uma continuidade com uma nova face, uma mudança total, ou um antigo novo legado surgindo, voltando. Mas, de qualquer maneira, vai ser uma mudança. Com certeza. As eleições desse século no Espírito Santo, elas estão reverberando muito nas disputas de governador, depois. Não à toa que nós estamos vendo, por exemplo, o governador Renato Casagrande entrando com força agora na campanha do candidato dele na Serra, que é o Everson Meirelles, por exemplo. Mas em Cariacica e Vila Velha, ele não está entrando tanto, porque são candidatos que já estão consolidados, que as pesquisas estão mostrando vitórias acachapantes de primeiro turno. Em Vitória, que é tradicionalmente onde Casagrande não entra na disputa, Casagrande não entra no primeiro turno na disputa, ele ainda se mantém mais aquém. Mas a Serra é o principal foco. Vale lembrar também que a Serra foi o município onde ele tirou mais votos para o governo do estado no seu segundo turno em 2022. A Serra é uma cidade importantíssima para ele e para os seus projetos futuros, que a gente sabe que pode vir uma candidatura ao Senado. Maior colégio eleitoral do estado do Espírito Santo. Com certeza. Né? Então, não tem como qualquer líder político ficar alheio, desprezar o município de Serra. Porque Vitória é um município onde você não consegue controlar o voto. Vitória é dona de si mesma no seu voto. Duas cidades dessa característica. Vitória, região metropolitana, e Linhares, no interior, que é uma cidade bastante independente economicamente. Então, assim, são duas cidades que o governo, para ele, seria muito importante ter o governo, não estou dizendo o atual governador, não, o governo de uma maneira geral, para ele é bastante importante ter importância nessas cidades, mas se ele não tiver nessas, ele tem que ter nas outras 76, né? Sim, vale lembrar, por exemplo, a força que em 2022 a gente for pegar os resultados, a força que o Casagrande teve no interior do estado do Espírito Santo. Ele teve vitórias acachapantes, teve cidade que teve 88% dos votos. Então essas cidadezinhas somadas a ótimos resultados na Serra, em Cariacica, foi o que deu a sua vitória. Então, assim, a Grande Vitória caminha hoje ainda por uma única cidade tendo segundo turno. Que ainda as pesquisas mostram uma vitória em primeiro turno acachapante dos candidatos de Cariacica e Vila Velha. E Vitória ainda, o atual prefeito ainda mantém uma certa vantagem ali na margem de erro. Pode não ter segundo turno, pode ter segundo turno, dentro da margem de erro, mas ainda não, como pode dizer, ainda não está consolidada uma possível vitória. Mas está caminhando, né? Pelo que a gente está vendo. Mas Serra hoje, pelo que ela se apresenta, segundo turno quase certo. Só não sabe quem vai estar nele. A gente está em 2024 e eu lembro de 2004, quando eu ainda era criança e já li os jornais, assim, sempre muito curioso, ouvia muito rádio, e aí no rádio a gente ouvia propaganda de Cariacica, estando morando na Serra. Uma política já muito relevante, que era Aparecida Nadai, disputando voto a voto, tá? Acho que estadual, né? Um jovem deputado. Não muito conhecido, né, para fora de Cariacica, que é o Helder.
E o Helder corre por fora, entende? Sobre 2 políticos já consolidados. O Aloysio era deputado desde a ditadura. E eu acho que Serra tá tendo um movimento parecido, porque há um ciclo Vidigal e Aldifas, mas há candidatos que estão correndo, claro que por outros motivos, por outras razões, outras conjunturas, né? Que é o caso do Pablo Moribeco. Tá fazendo um impacto muito grande nessa eleição da Serra. Isso é muito interessante, porque como você mesmo aventou, é uma eleição especial. A Serra não vai ser mais a mesma. E assim, aqui nesse episódio, ou no outro e qualquer um, não tá aqui para fazer campanha, que a gente tá dando um panorama e também as nossas impressões. Só um dado para sedimentar esse assunto é que eu não tenho a informação agora em termos de eleitorado, mas eu sempre lembro do censo de 2010, que é um marco importante, em que a população da Serra mudou de perfil, que pela primeira vez, mais da metade, eu não sei se era quase 60% até, dos moradores residentes da Serra não eram capixabas. Então já temos quase 15 anos que essa viragem aconteceu. E justamente coincide com a viragem em que a Serra se torna o maior colégio eleitoral. Se os políticos pegaram... PIB do estado. Se os políticos pegaram esse gap, eu não sei, eu não converso com eles, entende? Mas é só para mostrar, alguns eleitores não estão enxergando e talvez alguns candidatos não estão enxergando. O perfil mudou completamente. Antes da gente dar sequência no que a gente veio falar nesse segundo episódio, eu fiquei com uma dúvida no episódio passado e eu acho importante a gente fazer uma coisa rápida aqui. A gente falou sobre os crimes eleitorais. Quem não ouviu o nosso último episódio, tá aqui já em todas as plataformas e também no site eshoje.com.br. A gente falou de crimes eleitorais, de que os crimes eles vêm para tirar vantagem econômica que alguns políticos têm sobre outros, mas eu queria falar sobre os crimes que o eleitor pode cometer. Porque o João Paulo falou que alguns crimes estavam tão normalizados para as pessoas que a gente nem entendia como crimes. Mas também o comportamento do eleitor, algumas coisas podem ser consideradas criminosas e elas podem ser consideradas, não, elas são crimes e as pessoas podem pagar com multa, com prisão e etc. Então, antes de falar do crime, falar também da parte do clima de uma eleição. Eu já fui eleitor, já fui mesário, obviamente, já estive em todos os lugares ali, exceto como candidato. Inclusive, longe de mim. Acho que a lembrança mais inusitada que se tem é você estar na fila, ou você ser um mesário, e você vê uma pessoa alcoolizada chegando ali. Dependendo de como ela chega, dependendo da confusão que ela causa, ela vai ter que ser removida, dependendo ela pode cometer alguma agressão e ela vai ser enquadrada, obviamente. Isso é o que mais se percebe, porque antes da violência, a pessoa acha graça de ver aquela pessoa que está nessa situação complicada. O crime passa despercebido. A gente sabe que você pode ir com uma camisa do seu candidato, você pode ir com um adesivo do seu candidato, boné, etc. Você pode ir paramentado representando o seu candidato, mas você não pode falar. Às vezes você chega com um eleitor, independente da idade, e ele pergunta pra você assim, eu preciso votar no candidato tal, eu preciso saber o número dele. E é uma confusão, porque eles perguntam pro mesário qual é o número do candidato X, e você não sabe e o mesário não sabe se a pessoa tá na dúvida mesmo. E você não pode responder, ou se a pessoa tá ali te provocando. Existe, obviamente, em todas as salas, os números de todos os candidatos, seja na eleição municipal, seja na eleição geral. Então, há mecanismos para evitar o crime. Mas aí, eu acho que ficou muito patente o crime da pessoa importante, que é o candidato, protagonista do processo, que é o eleitor simples, o eleitor comum. Isso faltou frisar aqui. Tem sido comum as pessoas se fotografarem ou fotografar a urna. O celular, né, é um problema diário nas nossas escolas com as crianças, imagina com adultos, né? Elas aprendem com os adultos. Então chega um adulto em idade para votar e ele quer entrar com o celular na urna. Os mesários eles estão autorizados a não permitir. Lembrando que você pode levar o título digital, mas o celular fica na mesa com o mesário. Perfeitamente, porque o celular é só para o título é só para identificação até do mesário ali, para facilitar o processo. Até porque alguns perdem e tudo tá no celular, ok, tecnologia é importante, vamos usar o nosso benefício, e não para cometer crime. Exato, e aí aconteceram coisas perigosas, pessoas levando armas de fogo, se fotografando, fazendo esse tipo de exposição, tem a ver com o clima polarizado também. A gente sabe que a partir da véspera de eleição, quando dá 10 horas da noite, na data da véspera, tudo aquilo que é permitido, carro de som, campanha, gente na rua,
começa a ser proibido. A gente sabe que tem um período específico, que é das 10 horas da noite da véspera da eleição, né? Em que tudo quanto é tipo de coisa que configura campanha vai ser proibido. E se você fizer, você está passível de ser enquadrado. Inclusive, bares e restaurantes também são obrigados ou a fechar ou parar a venda de álcool. O supermercado também não pode vender no dia da eleição, da véspera também, a partir de um determinado horário, exatamente para evitar essas situações chatas no horário da votação. E situações chatas que, em muitos casos, não são só chatas, são crimes. Sim, eu falo chato no sentido porque, na verdade, né, é chato para quem tá votando, pro mesário, que, na verdade, o mesário é um trabalho voluntário, que a pessoa tá ali na maior boa vontade para ajudar o processo e chega alguém... É um comportamento que é antessala pro ilícito. Né? Exatamente. E sem contar também o crime de boca de urna, né? Que é a entrega de material no dia da eleição. Pedir voto na porta do colégio eleitoral é boca de urna? Até 100 metros do colégio eleitoral. Você tem uma distância do colégio eleitoral. Mas a distribuição de material, de santinhos, não. Adesivos, deve ser... existe até uma recomendação, né, de certos advogados que fazem de adesivos. Às vezes você tá contando, você tem um adesivo do nosso candidato aí? A recomendação que entrega-se um único adesivo que a pessoa vai pegar e usar. Às vezes, igual, eu tô aqui pela rua, nosso candidato aí, você tem um adesivo aí dele? Quero ir votar com ele. Pode fazer essa entrega de um adesivo único, mas não de um rolo que a pessoa sai da rua distribuindo. Também tem essa é a diferença. E cá entre nós, se você tá com o seu e-título, que é o título eletrônico, tá no seu celular, que você tem acesso à rede social, que você tem um WhatsApp, que você tem tudo, tá tudo ali. Você não precisa mais de pegar adesivo, você não precisa de mais nada. Então, quando a pessoa faz isso, ela querendo disfarçar, ela está cometendo um crime. Aí a recomendação é sempre essa. Às vezes você quer pegar seu adesivo pra ir na rua, pega ele dentro de sua casa. Ah, João, vamos lá, me entrega aí. Você bota sua coisa na camisa, você quer andar com ele na camisa? Sim, mas não faça isso só aberto. Vai configurar boca de você fizer isso do lado de um colégio eleitoral. Também nós temos a questão que sempre, eu falo isso, que eu como morador de Cariacica já presenciei quando criança, principalmente, de madrugada passar moto e o pessoal tacando santinho na rua. Santinho na rua, sujeira, já eu já vi pessoas escorregarem, se machucarem por causa disso, que é um papel muito liso. Isso também é crime, se a pessoa pega fazendo isso aí, jogando esse papel em via pública, é prisão. Sabe? Então, assim, tudo isso a gente entende artifícios além para limpeza pública da cidade. Hoje em dia melhorou muito essa questão de santinho na rua. Eu lembro da minha infância, era uma doideira. Eu lembro que a gente ficava sem aula na escola no dia seguinte da eleição, porque caía santinho no ralo do negócio, assim, atrapalhava assim, de água da escola. Era uma doideira lá em Cariacica. Eu lembro, sem contar as inúmeras brigas que eu já vi em saída de colégio eleitoral lá. Mas assim, eu lembro de ficar sem aula porque era tanto santinho na rua que a limpeza pública não tinha dado contra. O que acontece com os candidatos que não se elegeram, mas tiveram votação expressiva? Inclusive, tem candidato que tem mais voto, mas não é eleito. Isso é mais para deputado estadual, para vereadores nem votos de sempre. legenda. O que acontece? É porque, primeiramente, né, quando a gente fala de eleição parlamentar, é eleição por chapa. Hoje em dia foi proibida a chapa entre partidos, então partidos não podem compor uma chapa para parlamentar, uma coligação. As coligações só são para majoritária para cargos executivos. Então aí você faz um cálculo do eleitorado, dividido pela quantidade de cadeiras que estão sendo em disputa, e você faz uma média disso e lança, por exemplo, vamos supor que... São 100 votos. Tem 10 cadeiras, você precisa de 10 votos para se eleger. Aí o seu partido tem que fazer no mínimo 10 para garantir que o seu mais votado esteja ali. Mas se todos os partidos batem a meta, aí vai para a qualificação dos mais votados. O que acontece? Normalmente os partidos deveriam se organizar com no mínimo 2, 3 candidatos bons de voto. Um para encabeçar a chapa, para ser o vencedor, e 2 para dar voto para compor o resto da chapa. Vou dar um exemplo que aconteceu em Vitória na última eleição. O Partido dos Trabalhadores do PT tinha suas candidaturas, porém foram muitas candidaturas equivalentes, nenhuma com estourando voto, mas bairristas. Só que você teve a vitória da atual vereadora Carla Coser sobre o candidato na época, Juscelino, por uma diferença pífia de votos. Se a chapa tivesse feito mais votos, 2 teriam sido eleitos. Mas como a chapa foi menos votada, por exemplo, o partido do
hoje deputado estadual Deninho, na época, ele foi o vereador Ele mais era do votado. Democratas na época. Foi o vereador mais votado. O que aconteceu? Ele puxou vários com ele. Ou como, por exemplo, a Camila Valadão quase fez o segundo vereador na época pelo pessoal, porque ela foi A segunda muito mais votada. Então, assim... Teve até o caso do Enéas, que mexeu nessa legislação, que agora você tem um número mínimo de candidatos, porque, salvo engano, em 2002, o Enéas elegeu ele mais um monte quando ele tentou para deputado estadual, e não tinha candidato suficiente no partido dele para compor a quantidade de cadeiras que o partido tinha ali dentro. Você precisa ter, por exemplo, igual... O Ciro Gomes teve o mesmo fenômeno em 2006 lá no Ceará. Igual, por exemplo, nós temos 20 cadeiras, então nós temos que ter no mínimo 20 candidatos. Porque caso o meu partido seja mais votado e ganhe as 20 cadeiras, isso vai ocorrer. Então, esse cálculo que é feito... Isso que significa chapa completa. Isso. Quando fala a chapa tá completa, é o quê? Bateu a quantidade de candidatos mínimo e as cotas, principalmente isso. Sabe? Hoje em dia é um fenômeno muito importante que leva para um crime eleitoral que a gente esqueceu de falar, que é o quê? São as candidaturas laranjas. As mulheres que são usadas para poder compor essa cota com candidaturas laranjas. O nome dela tá lá, mas não faz campanha para ela, faz campanha para outro candidato. 30%, né, da chapa tem que ser formada por mulheres. Que Isso. às vezes dá só 3, 6. Mas por quê? São 3, mas porque são 10 candidatos que a chapa tem. E o importante ressaltar, como é que configura esse crime? Como é que se confirma que essa mulher foi usada? Então... Quando você vê na urna, nem ela votou nela. Como que você concorre? Não é isso. Você conta a quantidade de votos que ela teve. Essa diferença foi muito grande. E principalmente se vasculha, né? Por meio da pesquisa de dados, tudo, a campanha dela. Por exemplo, foi gasto dinheiro na campanha dela? Como assim? 5 candidaturas de mulheres, nenhuma foi gasta nenhum centavo? Então você calcula tudo isso. Usa a prestação de conta? A prestação de conta, as redes sociais dela, faz toda uma pesquisa. Você pede a quebra de dados das redes sociais, você acessa e você comprova, olha, candidata XXX foram candidatas laranjas que não fizeram campanha, não teve campanha. Foi assim que caíram os candidatos que a gente falou no episódio passado em Cariacica. E o Vila Velha, idem. Que as chapas foram condenadas, né? Os partidos foram condenados por crime de gênero, né? Na chapa, não é isso? A fraude de gênero. Fraude de gênero. Porque as candidatas só estavam ali para compor espaço. Então foi isso também ocorre. Então a chapa para cargos legislativos tem essas peculiaridades. E a cota ela é de gênero, né? Então, se, por exemplo, o partido quiser ser só feminino, não pode. Tem que ter 30% de homens no partido também. Exato. Você precisa garantir 30% de um lado ou de outro. Quando há esses marcos legais, isso muda o diapasão da política. Só que não muda a cultura do eleitor, não muda a cultura do candidato. E é por isso que a gente viu, e eu arrisco dizer, a gente vai ver outros casos desses acontecer. Não tô profetizando nada. Não. Tá passivo de ocorrer, porque a nossa cultura política, ela tem muitos avanços, mas ela tem muitos vícios ainda que são preservados, o que faz com que esse tipo de coisa ocorra. Mas aí cabe você, eleitora, você, eleitor, ficar de olho. Ficar de olho, saber fazer barulho em cima desse tipo de caso. Claro que o político, ele vai perder a credibilidade se ele for pego em cima disso. Dependendo da cidade, como Cariacica, as pessoas não sabiam muitas das vezes quem tinha perdido o mandato. As pessoas não sabiam quem tinha perdido o mandato, porque também, como ele falou, né, o comportamento do cidadão continuou em campanha e atuando e movimentando e concorre novamente e tá tudo certo. Na verdade tá errado, mas tá tudo certo. E a gente vê que a gente falou aqui de episódios, eu não vou mencionar todos, mas a gente falou de episódios com assassinato na Serra. A pessoa volta para concorrer como vereador. A gente vai falar sobre Rachid, né? Que é a rachadinha. Você não vai voltar, você volta o filho. A gente fala também que em véspera de eleição tem um prazo legal para que aquele candidato que a justiça negou que ele concorra, a chapa está pronta, a campanha está em fluxo, pode trocar alguém para ficar no lugar dele. Ou seja, infelizmente, as lacunas, as brechas, elas possibilitam que algumas fraudes, porque eu acho que não tem outro termo, aconteçam de forma legal, autorizadas e anuídas pela justiça. O que leva a gente no sentido
mais assim, leigo possível, é achar que esses novos regramentos... Vamos pegar o caso da questão do percentual de gênero. Quando a gente fala de alguma pauta relacionada a gênero, a gente tende a defender isso cegamente ou achar isso um grande mimimi. A gente não consegue analisar criticamente qual é a necessidade daquilo existir. Porque a gente está tão acostumado com, né? Tão acostumado com o candidato poderoso que é o seu vizinho, que a gente não percebe que muitas vezes ele, tão simpático que é com você, ele tá ali por meio de tudo quanto é tipo de manobra. Fala pra gente, qual a importância? Assim, em todo sentido, é entender que um país que tem uma maioria de mulheres, quando ele não consegue ultrapassar nem um terço de mandatárias mulheres, há um problema de gênero. É entender que quando uma candidata é atacada, desinvestida, né? Não tem apoios. Descredibilizada. Isso. Desvalorizada. E até mesmo o olhar em cima dela é muito mais criterioso, assim, no sentido de maldoso mesmo, assim, do que com um candidato São homem. argumentos nada ligados à competência. Não é porque ela errou num artigo de uma lei ou um erro de interpretação, não. É porque ela, enfim, palavrão feminino aqui. É isso. Caracteriza-se pela humana ser mulher. Então, a gente não superou esse mal. É realmente o preconceito, o machismo, tudo isso que faz obrigar a ter a chapa. Eu vou voltar para a escola. Em um momento, eu estava professor, mas em uma condição assim bem provisória mesmo, e eu estava no 8 de março, na sala de aula, ensino médio. E alguém tinha que falar da importância da história do dia. Dia de 8 de março é Dia Internacional da Mulher. E eu fiquei muito constrangido, porque com tantas professoras ali envolvidas, colegas de trabalho, por eu estar ali sendo ainda um acadêmico de história, né, um estudante de história, eu que fui chamado para poder falar, porque eu sou um pretenso historiador. E eu falei abertamente, olha, eu não acho justo que eu fale aqui. Eu acho justo escutar. E é o gesto que ali eu fiz, não foi mas foi porque uma mulher me ensinou um dia, entende? Que é um momento que nós meninos, nós homens, temos que nos calar. A gente aprende na infância que a gente tem 2 ouvidos, né? E uma boca para ouvir mais, fala menos. Sim, é um motivo muito, muito específico. E nós homens, né, nos apoderamos da política, nos apoderamos de todas as estruturas da experiência humana, e a política não é ficar separada disso. A mulher se colocar na política é um ato revolucionário. E cabe a nós, homens, sermos parceiros ou adversários. E falando agora especificamente dos cargos, a gente tem a separação dos cargos que normalmente são ligados ao executivo, que são os majoritários, e tem aqueles que são ligados ao legislativo, que a gente vota com relação aos partidos políticos, às legendas, como é chamado. Qual é a atribuição que tem, por exemplo, o vereador? O que ele pode ou não fazer? Primeiramente, vale entender a questão tripartite do Brasil, os 3 poderes, né? Judiciário, legislativo e executivo. O legislativo, nossa prerrogativa máxima, assim, é o quê? Fazer leis. Fazer suas leis, fiscalizar o executivo nos seus gastos, tudo. Só que, às vezes, a gente esquece uma das coisinhas muito importantes. O legislativo não pode gerar gastos por executivos que não estão previstos em orçamento. Então, por exemplo, um vereador não pode simplesmente, vou fazer uma escola. Não. Ele está gerando gasto de algo que não está no orçamento. Não é função dele. Então, o vereador tem a função de fiscalizar o prefeito, fiscalizar a obra, fiscalizar mesmo. Ele tem a função de estar no portal de terceirista, estar ali, prestação de contas, tudo, cobrar o prefeito, cobrar a aplicação das leis de fundos estaduais e federais no seu município. Por exemplo, o Conselho Municipal de Cultura está funcionando? A lei Paulo Gustavo está sendo aplicada no meu município de Colatina, por exemplo? Então o vereador tem essa função, e além de fazer as leis municipais, mas não de eu vou asfaltar essa rua. Não. Quem executa é o executivo. Ele pode fazer indicação. Eu faço a indicação de asfaltamento da rua Avenida Expedicionários, em Jardim Camburi. Essa indicação o prefeito vai tomar para si, vai incluir ela num plano motor, algo do orçamento que já está pronto, ou cria um orçamento especial, extraordinário, e faz isso. Então a função do vereador é fiscalizar o executivo, fiscalizar gastos, fiscalizar como está tudo sendo funcionado no município e fazer leis municipais, mas não gerar gasto para o executivo.
E tem uma questão também diferente dos deputados, que o município ele não tem uma constituição, ele tem uma lei orgânica e tem uma diferença nisso aí. Você podia explicar um pouquinho pra gente o que tem diferente do município pro estado e pra federação? A gente sabe que a nossa Carta Magna é a Constituição, né? A Constituição Federal. O Estado do Espírito Santo constrói sua Constituição também. A lei estadual, respeitando as nossas especificidades, o Espírito Santo não é igual a Minas Gerais. Eles não têm praia, a gente tem. Então a gente tem que ter leis sobre questão de mar, eles não. Da forma que, às vezes, tem coisas lá que a gente não tem. Então, a gente não desenvolve essas leis. Então, a Constituição Capixaba, ela é o quê? Ela atribui às nossas questões locais, às nossas especificidades locais. Por exemplo, nós aqui temos a grande produção de café. Então, nós temos uma unidade da nossa produção falando de agricultura, falando sobre o manejo, como deve ser feito na terra, porque é lei, é o manejo de terra. Não pode ser feito de qualquer jeito. E no caso do município são leis orgânicas, são o quê? São coisas específicas do funcionamento do município e da prefeitura. Então, vou dar um exemplo. Você cria a lei orgânica, por exemplo, você cria a lei orgânica do Dia Municipal do Jornalista. É lei orgânica daquele município. É algo que eles sentiram necessidade de fazer e fizeram. Ou, por exemplo, no caso de Cariacica, durante um tempo, existe uma lei orgânica, né, que não foi muito bem cumprida, uns certos anos, que bandas marciais de escola eram patrimônio cultural de Cariacica. Logo, elas não poderiam ser fechadas por ordem de ninguém. Só por não funcionamento, se todos os membros da banda acabassem. Isso é uma lei orgânica, porque Cariacica era um município que tinha diversas bandas marciais. Então foi necessário criar algo para atender aquela necessidade do município. Então o nome diz orgânico. Quando é algo orgânico, é algo natural, algo se faz necessário naquele meio. Então a lei orgânica é isso. Então o vereador, ele tem a função de relembrar a lei orgânica. Por exemplo, por exemplo, educação. Vem a LDB, vem um currículo estadual e vem um currículo municipal. Que é uma releitura de tudo isso, adaptada para a realidade da cidade. Aí você cria um plano motor de educação na lei orgânica para você aplicar aqui. É isso que difere, então, assim, o leque de propostas que um vereador vai trazer, uns mais, outros menos, com o que um prefeito deve colocar ali, inscrever ali no site da Justiça Eleitoral, que é o seu plano de governo, o seu programa, né? Então, todo candidato a prefeito das cidades, ele necessariamente está ali registrado porque ele tem um programa que está disponível para a população, que nós temos acesso para lê-lo, para criticá-lo, para saber se a gente se identifica com aquilo, porque o prefeito é o cara que vai executar, né? São os verbos muito, muito simples, mas que tem todos vai gastar o carregando uma longa complexidade. Aplicar. O vereador, ele tá ali nesse verbo do legislar, mas que tem o sentido do fisco, de fiscalizar. Ao passo que a execução tem a ver com o orçamento, que é prioridade de um prefeito, de organizar e calcular isso. Aí, por exemplo, a importância de um prefeito controlar a Câmara de Vereadores. Controlar, eu falo assim, ter apoios, é o quê? Ele aprovar o seu orçamento. Aí nesse orçamento tá lá contendo as verbas. Então não vamos usar o controlar, porque o controlar é justamente não separa, né? É aí que ele ter uma boa relação com os vereadores. Um relacionamento. Com a ter, Câmara. Sim, uma maioria que ajude com que... Porque quando a Câmara é toda a oposição ao Executivo, o Executivo ele fica sendo barrado a realizar. E aí, essa falta de parceria, porque quando a gente fala do controle, a gente é como se a gente estivesse legalizando, normalizando a falta de independência. Ele citou conselhos. Eu gosto muito de falar de conselhos porque todos nós temos poder de controlar. Até o cidadão que não é eleito. Como? Por meio dos conselhos. Então, não é só um orçamento participativo que vai no seu bairro ou no bairro vizinho que você vai lá votar para asfaltar essa ou aquela rua, como geralmente a gente ouve em alguma dessas reuniões. Um conselho municipal de educação tem em Vitória, tem em Serra, tem em todos os municípios. Tem que ter. Em alguns municípios não tem, mas tem que ter. Sabe? Aquela coisa que é a lei que não entra na prática. Assim como o Conselho de Saúde de outros estamentos aqui. Porque talvez a forma do Estado, da sociedade civil participar Talvez da o conselho que a gente mais ouve falar, desde a escola, é o Conselho Tutelar. Essas pessoas são eleitas, né, periodicamente, elas têm uma função, tem todo um regimento ali para eleger essas pessoas. Os outros conselhos também têm eleição, mas não são amplamente julgados. Então, os outros conselhos, você tem eleição, por exemplo, o Conselho Municipal de Juventude, eu participei de uma eleição em 2018, se não me engano, em que era um representante de, por exemplo, igual eu, era um estudante da UFS, então eu representava o corpo estudantil, como representante estudantil da Juventude de Cariacica.
Aí tinha algum colega que era do campo cultural. Então, a nossa função era qual? Fiscalizar toda e qualquer lei e gasto na pasta de juventude. A sociedade civil participar da política. E sempre que a gente está aqui nessa conversa, eu sempre volto naquele episódio passado, não só para provocar quem está nos ouvindo a também ouvir, se não ouviu ainda, mas porque tudo começa com uma Câmara que era montada por um grupo seleto de pessoas que votava. E por que não tinha uma ampla concorrência? Porque todo mundo não sabia. E os conselhos hoje são mais ou menos isso. Eles existem, eles podem acontecer se todas as pessoas, de alguma maneira, de toda maneira, puderem participar e tiverem interesse em participar. Não necessariamente que eu preciso fazer parte do conselho, preciso ocupar cadeira no conselho, nada disso. As reuniões são abertas, são públicas. Mas para que participe, que cobre e que esteja dando a esse conselho a força que ele precisa para realizar o que ele precisa realizar. E os conselhos, eles são uma etapa de aprovação de alguns projetos importantes. O orçamento da educação, ele passa pelo Conselho de Educação, como correlato às outras pastas. Eu entendo isso de uma forma muito, muito grave. Eu participei do Conselho de Saúde. E assim, a gente via algumas coisas sobre alguns municípios muito complicadas, porque você tem 3 divisões ali, né? O gestor tem uma quantidade X de cadeiras, o profissional da área da saúde, da educação, tal, tem cadeiras, um percentual, e aí a sociedade civil, que são por esses órgãos, né? Eu mesmo participei na época porque eu era um pós-graduando e era organizado, entende? Enquanto movimento estudantil também. E ali eu tive a oportunidade de participar. Todo mundo tem voz, todo mundo tem voto, todo mundo entra em comissões ali dentro, todo mundo entra e compõe uma diretoria. Alguns municípios, não necessariamente interioranos, não funcionam direito. Por exemplo, eu também compus o Conselho Estadual do Fundeb, era a mesma realidade. Como assim? Vai vir o novo Fundeb e tinha municípios que não tinham uma gerência de Fundeb. Como assim? O principal recurso da educação nacional, tinha municípios do estado do Espírito Santo que não tinha uma gerência, um cargo dentro da prefeitura para lidar com isso. Então os conselhos, eu digo que o conselho é a principal arma de participação da popular. Sociedade civil. A sociedade civil, pelos conselhos, por exemplo, fala assim, quem está ouvindo, eu sou da área da cultura, olha o Conselho Municipal de Cultura do seu município, participe, vai na reunião. Você olhou, isso aqui eu acho que eu consigo fazer, isso aqui eu posso ajudar. Dispute ele nas próximas eleições. Votação de conselho é você provar essa participação naquela pauta e votar. Qualquer munícipe, com seu título de eleitor daquela cidade, vota naquele conselho. Então participe, porque o conselho, sim, nós, como também participei do Conselho Estadual de Juventude, nós aprovamos muita coisa importante. Como, por exemplo, a criação do CRJ passou pelas mãos do Conselho Estadual de Juventude. E hoje é um dos projetos mais importantes que nós temos no nosso estado. Por exemplo, eu como professor lá em Fio Rosa, meus alunos, eles passam metade do dia no CRJ, que fica atrás da escola, outra metade na escola. E desde quando eles começaram a participar, mudaram. Então o conselho é muito importante. Até no que eu estava falando antes, a relação com a Câmara que o prefeito tem que ter é para isso. Para aprovação de emendas, aprovação de orçamento, principalmente. Nós temos uma pauta muito técnica, difícil de falar, não vamos adentrar tanto, que é a questão da dívida pública dos municípios, que são gigantescas, que os municípios vivem à base de empréstimos bancários com a União, com o Estado. Você precisa aprovar isso na Câmara. E se a relação não é boa, não é bem construída, a Câmara bate o pé, não aprova, o governo agoniza, fica estagnado, fica agonizando ali até a troca de mandato. Ou se o prefeito às vezes tem um grande apoio, infelizmente ele pode passar as pautas tipo na boiada mesmo, passando ali. Isso também é problemático. Então até o equilíbrio da relação tem que ser bem construído. Uma Câmara que seja propositiva e crítica, mas não seja uma Câmara embarreadora, que não trave o governo. Obrigada, Felipe Savelli Pereira e João Paulo dos Santos de Souza. Antes da gente encerrar, eu queria um conselho de vocês, para as pessoas que estão nos ouvindo, para nós. Não tem nada a ver com partidário. É porque vocês estudam isso, vocês estudam também o comportamento das pessoas e dos políticos. Então, assim, um conselho para um bom voto. Pesquise, acima de tudo. Vá no portal da Justiça Eleitoral, onde tem cada candidato lá com seu número. Você pode olhar o patrimônio que ele foi declarado, o tanto que está a questão na campanha, quem doou, as suas propostas, para mim, para prefeitos, sabe? Pesquise, acima de tudo, pesquisem, leiam sobre o assunto, vejam se aquela proposta é função desse cargo que está disputando, porque estamos vendo vereadores aí prometendo certas coisas
vi um dia desse, passando pela rua, um vereador falando no seu cargo de som, queria mudar o currículo de estudantes de Cariacica. Gente, isso é LDB, é Lei de Diretriz de Base Nacional. É BNCC, Base Nacional Currículo Comum. Isso é discussão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Conselho Nacional de Educação. Foge a competência do município. Ver. Só que tem gente que, infelizmente, vai ouvir, vai querer e vai ir na onda. Então, pesquisem, vejam que aquilo que ele está propondo fazer é da alçada dele ou não, porque é o mais importante. A gente já ouviu em muita propaganda a expressão imperativa vote consciente. Isso tem um significado. Se é para votar consciente, não é para votar de forma inconsciente, indiferente. Porque se você votar dessa forma, você vai estar sujeito... e muitas vezes a gente vota assim, né? Vota em qualquer um e deixa o pau quebrar. E isso é muito triste, né? A gente tende... hora a outra, mais ou menos, desacreditar nas instituições. Então, quando eu falo para que nós votemos consciente, é para que a gente consiga acreditar nas nossas instituições, saber que a gente consegue modificá-las, ainda que de forma sensível, ainda que de forma lenta, gradual, etc. Mas votar consciente é essencial se a gente quer se a gente quer que o nosso bairro, por exemplo, não fique 20 anos com a mesma estrutura. Eu conheço escolas que são provisórias há mais de uma década. Eu conheço ruas que não tem quebra-mola há quase uma década. Ter a consciência do seu voto, você vai conseguir mudar isso, que é uma coisa simples e irrisória. É isso, assim a gente encerra esse episódio duplo. Lembrando a você a importância do seu voto para a sua vida e também para a vida da sua cidade e das pessoas que te cercam. Pesquise as propostas, as trajetórias dos candidatos e faça sua escolha de forma consciente. Para te ajudar, acesse o eshoje.com.br e confira as entrevistas com os candidatos, as pesquisas e também a apresentação de propostas. A informação é fundamental para a sua escolha e o ES Ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Carol Boeri, também a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço, bom voto nessa eleição, no primeiro, se tiver também no segundo turno, e até a próxima. O seu voto é uma arma para o bem, use bem. Até a próxima. Comentários em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @eshoje.